Você já pensou que talvez o maior obstáculo de você viver um casamento saudável seja fazer do casamento um propósito de vida? Parece contraditório, mas hoje, infelizmente, muitas mulheres, ainda mais cristãs, colocam o casamento no lugar que Deus pediu para que não colocasse. Nós vamos falar hoje com solteiras e casadas. Sejam bem-vindas ao canal Escrita Real. Olá, como você está? Seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Escrita Real, do nosso canal. E começamos agora uma nova série, Casamento e Propósito. E sim, começou pancada, gente, com esse vídeo. Casar é seu propósito de vida? Será que você tem colocado esse desejo de casar ou seu próprio casamento como algo evento único da sua vida e aí você passa a girar em torno disso, desse desejo ou dessa realidade em que você vive? Bom, se sim, continue assistindo esse vídeo, mas gostaria de pedir para que você deixe seu like se gostar, não deixe de comentar se fez sentido ou não e de compartilhar para alguém que precisa, para uma amiga, um amigo, enfim, alguém aí que vier à sua mente que precisa ver, assistir esse vídeo. Também convido você a assistir aos vídeos da Evelyn. Ela também está iniciando uma nova série que eu tenho certeza que vai muito te abençoar. Então vamos lá. Vamos começar sem mais delongas para esse vídeo não ficar muito longo. Bom, desejar casar é bíblico, até porque quem criou o casamento foi o Senhor. E Ele colocou esse desejo em nós. Mas o problema é que o problema não é desejar, e sim o problema é idolatrar. Nós temos um vídeo também falando sobre idolatria, deuses falsos, baseado no livro de Tim Keller. Eu vou colocar nos cards para complementar também. Pode ser que casar não seja seu ídolo, você não esteja desejando muito, mas você pode correr o risco aí também de estar idolatrando outras coisas. E é o que a gente fala nessa série. Então corre lá e assista também, depois de assistir esse vídeo. Então vamos lá. Existe uma diferença enorme entre ter o sonho de casar e transformá-lo em razão da sua existência. E aí é que começa o perigo. Mas como a gente vai identificar que o casamento, o desejo do casamento tem virado um ídolo na nossa vida? E aí tem uma frase que diz o seguinte: ídolo é tudo aquilo que ocupa no nosso coração o lugar que pertence a Deus. Sabe quando você se pega pensando demais naquilo? Ou você toma decisões baseadas naquilo exclusivamente? Ou que você está ocupando muito tempo, atenção, dinheiro naquilo? Pode ser um sinal de que é um ídolo no seu coração. Alguns sinais. Você acredita que só será feliz quando casar? Sabe aquele sentimento de eu só serei satisfeita, completa? Parece que algo falta em mim e esse algo é o casamento. Você sente inveja constante de quem casou. Você sente ali aquela invejinha, ai, poderia ser eu, por que não eu? Toda oração gira em torno disso. Eu digo toda oração. Não é você especificar, né, enfim, separar um tempo do seu dia para orar por isso. Mas é quando toda oração acaba girando em torno disso. Quando você puxa ali o casamento, sempre. Sua identidade depende de encontrar alguém. Você busca validação em outras pessoas e você sente que só vai ser reconhecido ou tiver valor, sentir que tem valor, quando você tiver alguém do seu lado. Sua alegria oscila conforme sua vida amorosa. Então, se você está no relacionamento, você vê que a sua felicidade ela vai mudando conforme anda o seu relacionamento. Então, se ele estiver bom, sua felicidade está ótima. Se ele estiver ruim, então tem alguma coisa errada e aí você já começa a sentir um vazio.
Não tô querendo dizer que você não... Há momentos no relacionamento que você vai sim se entristecer com a pessoa. Eu estou dizendo que se a sua felicidade depende disso, se você passa a ter uma dependência emocional do seu relacionamento. Nenhum homem, entenda uma coisa, nenhum homem consegue carregar essa expectativa. Essa expectativa que nós criamos em cima da relação, do casamento. Quando esperamos que alguém cure a nossa solidão, ou as nossas inseguranças, os nossos medos, inevitavelmente nós nos frustramos. E aí que começam as crises antes mesmo do casamento. É interessante e é importante que você pense, quando você estiver namorando, saiba que esse é o momento de você conhecer a pessoa e não criar expectativas. Porque as expectativas que nós criamos, muitas vezes, é da ilusão que nós queremos viver, é daquela fantasia que nós almejamos viver. E tiramos o foco da realidade e deixamos de conhecer de fato quem é a pessoa. Então a gente acaba entrando nesse mundo de fantasia quando deveríamos estar com o pé na realidade e vendo quem é a pessoa que está ao nosso lado e se sim vai ser um casamento bem sucedido ou não, se vai ser um casamento que vai dar certo ou não. E aí quando criamos expectativas demais e projetamos nessa pessoa para que venha tirar esse vazio do nosso coração, ou talvez curar a nossa tristeza, nossos traumas, enfim, frustrações, infelizmente, essa pessoa não vai conseguir. Ela, pelo contrário, Tim Keller vai dizer, a pessoa ela vai ser esmagada com o peso das nossas expectativas. Ela nunca vai conseguir suprir. E aí esse ciclo de frustração sempre vai acontecer na sua vida. A expectativa que nós criamos geralmente são impossíveis, então coloque um pouquinho o pé no chão e veja e tente se surpreender com a pessoa que está ao seu lado. Sabe, deixe de lado um pouco suas fantasias e passa a viver, a olhar o que está diante de você, o que está acontecendo. Você tem o agora, aqui e o agora, a realidade. Então deixe um pouquinho essas ilusões e se permita ser surpreendida pelo seu parceiro, enfim, ou quando você tiver um relacionamento. Então, o propósito do cristão, a gente sabe, né? É interessante que na Catecismo de Westminster fala, né? Qual é o propósito do ser humano, né? Então, ele vai dizer que é glorificar e honrar ao Senhor com a vida dele. Então, esse é o propósito. A sua vida deve girar em glorificar o nome do Senhor. Interessante que uma vez eu vi, muito tempo atrás, me marcou, tem mais de 10 anos, eu vi uma pregação do pastor Lucinho, inclusive falando sobre relacionamentos para solteiros. E ele falou que Salomão diz, né, tem um versículo, acho que eu separei aqui, em Provérbios 18, 22, o homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Só que ele usou com as palavras dele e eu gravei, né? Então, um homem que encontrou uma esposa e encontrou uma bênção. E o pastor Lucinho, ele falou na época, gente, Salomão está falando que o homem que encontrar uma esposa encontrou uma bênção, não a bênção. Ele não encontrou, é o que faltava na minha vida, é a bênção. Não, não é o bem precioso, é um bem. Então, o casamento não pode ser o propósito da nossa vida, não pode ser esse bem mais precioso. E a gente sabe que o nosso bem mais precioso, a bênção que nós temos é o Senhor Jesus. Então, o casamento na vida do cristão é uma bênção, é um presente que Deus dá, é um favor de Deus, mas não é o grande evento na sua vida. O propósito principal do cristão, como eu estou falando aqui, não é casar, não é ter filhos, não é construir uma carreira, mas é glorificar a Deus. Todas essas coisas podem fazer parte da sua vida, do seu chamado,
da sua vocação, mas nenhuma delas pode substituir ou vai substituir o seu propósito maior. Vivemos nessa época, bom, pelo menos não sei, né? Mas nós vivemos como se a solteirice fosse uma sala de espera, realmente. Ah, enquanto eu espero, eu não vou fazendo nada. Eu vou ficar sentada bonitinho. E aí você acha que esperar é diferente de servir, de crescer, de aprender, de ter comunhão com outras pessoas. Interessante que muito se disse, né? Ah, eu escolhi esperar. E aí o cristão fica lá esperando sentado, literalmente. Mas ele deixa de se relacionar, né? Ter comunhão com os irmãos da igreja, de conhecer pessoas novas, de amadurecer, de se desenvolver. Mas essa espera não é para você ficar parado, é para você ser ativo. Já que você está solteira ou solteiro, aproveita esse tempo para você amadurecer, para você crescer. O Senhor Jesus, quando a gente lê a Bíblia, o Senhor Jesus nos chama a um relacionamento com Ele em que nós crescemos e frutificamos. Então, esse é o momento que nós somos solteiros, se você for solteiro, é o momento de você amadurecer, enfim, discipular, né? Fazer parte de um discipulado, de um grupo. Enfim, enquanto você espera, sua vida não pode pausar. Quando você para de viver em função do casamento, preste bem atenção nisso, você começa a se tornar uma pessoa mais madura. E pessoas maduras constroem relacionamentos muito melhores. Se você para de focar, e eu já até ouvi isso, né? Quando a gente deixa de buscar muito uma coisa, né? Porque é como se a gente estivesse ali correndo atrás do vento, né? Quanto mais a gente quer, a gente não consegue alcançar. Mas a partir do momento que você entrega ao Senhor essa vida, né? Esse desejo que você tem, e aí você descansa, gente, no momento que você menos espera, no momento que você para de procurar, literalmente, aparece. Porque Deus trabalha de diversas formas, e uma delas, creio eu, é que quando você realmente abre mão de um desejo, abre mão de algo e começa a encontrar satisfação e contentamento nele, o Senhor atende os desejos do nosso coração, porque esses desejos já não são mais ídolos na nossa vida, já não são mais deuses. E esse é o momento em que a gente reconhece o Senhor como Deus, como único em nossa vida, mas somente esse momento, que a gente sabe, né, e Deus sabe muito bem, a partir do momento que Deus te der esse tanto que você quer, esse algo que você tanto quer, Ele pode te perder, e Ele não quer que você saia da presença dEle. Então, se hoje o casamento, esse desejo de casar, ocupa o centro do seu coração, não se culpe, mas entregue sempre e entregue novamente, de novo, se você sentir que ainda é algo que ocupa teu coração, entregue ao Senhor. Ore em cima disso. O marido, porque o marido ele pode caminhar ao seu lado, mas somente Cristo pode sustentar a sua identidade. E é Ele que é o motivo do seu propósito de vida. Lembre-se disso. Seu marido, seu futuro marido, é uma bênção na sua vida, mas não é a bênção. Então, se você gostou desse vídeo, convido mais uma vez a acompanhar os próximos vídeos dessa série e também de assistir aos da Vivi, que também acaba sendo um complemento. Às vezes a gente fala de assuntos aqui bem parecidos, viu? E aí vale a pena dar uma olhada em outros vídeos também. Então, te vejo na próxima. Um grande beijo e até!